E aí cito o parágrafo 4º do 896. Parágrafo 5º diz: a providência que se refere ao parágrafo 4º deverá ser determinada pelo presidente do Tribunal Regional do Trabalho, ao emitir juízo de admissibilidade sobre recurso de revista, ou pelo ministro relator, mediante decisões irrecorríveis. Por isso que eu inverti a lógica. Ele deve obrigatoriamente, se não o fizer, faz o ministro do TST. Mas o trabalho é deles. Eles que têm a obrigação de examinar se há ou não a uniformização, porque é necessária para dar segurança jurídica e previsibilidade às decisões do Tribunal Regional do Trabalho. Prossegue o parecer. De sorte que a tese consubstanciada na súmula 285 afigura-se incompatível com o escopo da nova sistemática processual. Nesse sentido, transcreve-se, eu confesso que eu não tinha lido isso aqui. Decisões exoneradas em decisão transcreve-se razões exoneradas em decisão monocrática pelo excelentíssimo ministro Palmeira de Oliveira da Costa. Foi o ministro Dallazen que elaborou isso aqui, tá? Registro que a Lei 3.015 de 2014 provocou a superação da súmula 285 do TST, uma vez que, após 22 de nove de 2014, o juízo de prelibação deve ser exercitado sobre todos os temas recursais, não havendo cogitado de sobrestamento ou juízo diferido. Quando eu fiz isto aqui, ministro Brito, eu confesso que eu assinei o parecer, mas eu não vi. Estou confessando aqui, eu não vi essa transcrição minha aqui. Ligaram do TRT, acho que da terceira região, disseram assim, mas será que a súmula está superada? O entendimento do ministro, porque o outro ministro está entendendo que a súmula não está superada. Eu disse, olha, cada cabeça, cada sentença. Cada colega entende da maneira como entende. É o meu entendimento. Se o tribunal não reformar o meu entendimento, eu vou continuar adotando. E aí prossegue o parecer. A questão que a súmula 285 está em descompasso com a movimentação processual desta Corte. E aí, a questão dos 4.487 para 51.890. Certo que o virtual cancelamento vai provocar, a um primeiro momento, aumento no número de agravo instrumentos. A rigor, não haverá acréscimo de trabalho na Corte, pois, pela sistemática atual, o TST já julga os temas que serão objeto de agravo instrumento quando aprecia o recurso de revista. Era muito cômodo, me perdoe, para os advogados. Bastava recorrer de um tema, súmula 219, vamos dizer assim, já subia. Ou então denegava por um outro tema, que o tribunal entendeu lá que não podia decidir assim, e já tinha jurisprudência do TST, aí vem um agravo instrumento e destranca tudo. E, às vezes, ainda vem um famigerado recurso adesivo. E, às vezes, nem adesivo nem aderente, nem subordinado Que, às vezes, o principal tem um tema, súmula 219, honorário, e o adesivo tem 5 temas, 10 temas, 18 temas. Vai ser adesivo assim lá no subordinado, não é? Agora, o STJ diz que não precisa haver correlação de matéria. Nós sabemos que, para adotar o adesivo na Justiça do Trabalho, tivemos que criar uma súmula, né? Criar uma súmula, porque nós não tínhamos recorribilidade, aí a recorribilidade aumentou. Ora, se a parte já tem o prazo para interpor o recurso ordinário principal, por que abrir mais um prazo para ele, nas contrarrazões do recurso principal, ele ainda poder recorrer, se a rigor já haveria uma preclusão lógica? Lógica, ele aceitou a decisão, mas o legislador, como sempre, escancar as portas para litigiosidade, para conflituosidade. Porque eu sei, no Pará, havia advogado que ficava na porta da Junta de Conciliação e Julgamento da época, esperando o último dia do prazo do recurso para saber se o reclamado ia interpor o recurso principal, porque ele já estava com o adesivo pronto. Ficava igual aquela história da espada de Damocles. Se ele recorrer, eu também recorro. Se ele recorrer, eu recorro. Não é? E ainda teve um que interpôs o recurso principal, viu que o recurso principal estava deserto, a outra parte interpôs o recurso também principal, e ele desistiu do principal dele e aderiu ao da outra. Aí não pode, que aí viola o princípio da singularidade do recurso. Né? Desistiu, já aceitou a decisão, não pode recorrer de novo. Cumpre ter presente ainda que a sistemática atual revela sérios inconvenientes de política judiciária, porque a quase totalidade dos TRTs não emite juízo de admissibilidade sobre todos os temas objeto do recurso de revista. A rigor, apenas o TRT
14ª região e o TRT da 21ª região exercem controle de admissibilidade sobre todas as matérias impugnadas no recurso de revista. Vale dizer, a maioria transfere per salto ao TST a referida tarefa. Quem estava aqui há alguns anos, lembra do carimbo do presidente Azulino de Andrade, né, do TRT do Rio de Janeiro. Era um carimbo, CLT, artigo 896. Significa suba. Era o juízo de prelibação, carimbo, pá, sobe. Subia tudo. De outra parte, a sistemática vigente também se mostra inadequada, porquanto, por via oblíqua, exime a parte do ônus de realizar e comprovar o depósito recursal referente ao agravo instrumento, hoje considerado desnecessário. Tem aquela hipótese do ato que, se num tema que não está ainda uniformizado, a parte tem que interpor, tem que recolher o depósito. Senão seria muito fácil, né? Recorria só daquele tema lá, que é mais fácil, e não depositaria. Em última análise, é uma política judiciária que não extrai as notórias vantagens do depósito recursal. Contribuir para a garantia da futura execução e desestimular recursos protelatórios. Sem o depósito, a parte alcança o mesmo resultado com direito à sustentação oral. Pondere-se igualmente, estou chegando no final já só da leitura, que a comissão de 9 ministros, constituída para examinar o impacto do CPC de 2015 no processo de trabalho, vem de aprovar unanimidade, não apenas o cancelamento da súmula 285, mas também a edição de instrução normativa que a substitua. E a figura essencial em prol da segurança jurídica e no afã de propiciar um período de adaptação é a questão da vacatio legis, que começou a viger a Instrução Normativa 40 a partir de 15 de abril de 2015, para que não fossem pegos os tribunais regionais de trabalho no contrapé, não é? Eu acho que deve ter desovado um monte de recursos para cá, nesse período até. Né? Eu estava até curioso para ver se tinha diminuído o número, mas já vi que... hoje... é 15 hoje, é verdade. É verdade, pensei que... Eu já estou atrasado no tempo, né? Ou estou avançado. Começa segunda-feira, na verdade, né? É isso mesmo, ministro Cláudio, como sempre, atento ali. Bom, essa foi a exposição de motivos. Bom, e o teor, então, vamos colocar o teor da Instrução Normativa 40, que é interessante nós procedermos uma leitura, porque, a partir daí, eu vou expor aquelas ideias que eu disse que eram infiere, né? Informação. São sugestões para que nós possamos, em conjunto, estabelecer uma metodologia, porque eu não conheço como é que isso vai funcionar, por exemplo, no sistema informatizado do tribunal, porque agora vai caber um ARR da mesma parte, e pode caber um ARR da outra parte, se ambos recorrerem. Não é? Vamos chegar lá e eu vou... Bom, admitido parcialmente o recurso de revista, constitui ônus processual da parte impugnar, mediante agravo instrumento, o capítulo denegatório da decisão sob pena de preclusão. Parágrafo 1º. Se houver omissão no juízo de admissibilidade do recurso de revista quanto a um ou mais temas, é ônus da parte interpor embargo de declaração. Por isso que a OJ 377 foi cancelada, porque ela não admitia embargo de declaração de decisão denegatória de recurso de revista ou de decisão denegatória de recurso de embargo, ministro Brito. Eu já avisei meus funcionários que fazem a admissibilidade de recurso de embargo, que agora vai caber embargo de declaração. Em tese, cabe embargo de declaração. Então, nós, presidente de turma, despachamos recursos de embargos, né? Vamos agora nos defrontar com mais embargo de declaração, porque antes não cabia. Não cabia. Então, se houver omissão no juízo de admissibilidade, quanto a um mais tema, é o ônus da parte de interpor embargação para o órgão prolator da decisão embargada supri-la. E isto está previsto no artigo 1024, parágrafo 2º do CPC de 2015, sob pena de preclusão. Aí preclui.
Depois eu vou explicar na prática como eu entendo esta instituição normativa. Parágrafo segundo. Incorre em nulidade a decisão regional de admissibilidade que se abstiver de exercer controle de admissibilidade sobre qualquer tema objeto de recurso de revista, não obstante interpostos embargos de declaração. Artigo 489, parágrafo 1º do CPC de 2015. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo anterior, sem prejuízo da nulidade, a recusa do presidente do Tribunal Regional do Trabalho a emitir juízo de admissibilidade sobre qualquer tema equivale à decisão denegatória. É ônus da parte, assim, após a intimação da decisão dos embargos de declaração, impugná-la mediante agravo de instrumento. Depois eu vou dissecar. Parágrafo 4º. Faculta-se ao ministro relator, por decisão irrecorrível, CLT, artigo 896, parágrafo 5, por analogia, determinar a restituição do agravo de instrumento ao presidente do TRT para que complemente o juízo de admissibilidade, desde que interpostos embargos de declaração. Artigo 2º, após a vigência do CPC 2015, subsiste o incidente de uniformização de jurisprudência 896, parágrafo 3º, 4º e 5º, 6º, observado o procedimento previsto no regimento interno do TST. Então, vou explicar logo esse parágrafo 4º. Nós usamos aqui, por analogia, a mesma regra do recurso de revista em que não há uniformização e que nós nos defrontamos aqui com a necessidade de uniformizar internamente no TRT, e nós mandamos devolver em decisão irrecorrível. Lembra? Do parágrafo 5º que se diz, se o presidente do tribunal não determinar a uniformização, o relator do TST manda, e a decisão é irrecorrível. Fizemos a mesma coisa, porque na comissão nós discutimos muito se haveria uma espécie de pré-questionamento ficto. Ora, mas o pré-questionamento ficto não é da decisão denegatória do recurso de revista, é do acórdão regional, o pré-questionamento. Não é falar em estar pré-questionado fictamente porque interpostos embargos de declaração e não emitiu tese. Não, nós estamos no juízo prévio de admissibilidade. Nós não estamos examinando o acórdão do Tribunal Regional impugnado mediante embargo de declaração de questão jurídica em que há pré-questionamento ficto. Nós estamos falando em admissibilidade de recurso de revista. Então, não é falar em pré-questionamento. Então, o que eu entendo aqui? O roteiro que eu fiz. Vamos imaginar que o recurso de revista tenha 3 temas. O presidente do TRT examina um tema, diz assim, honorários advocatícios, súmula 219, admito recurso de revista. O segundo tema é intervalo intrajornada, concessão parcial, omite. Terceiro tema, horas extras, ônus da prova, nega seguimento. Então, veja bem, admite um, omite um outro, e o terceiro denega. Bom, admite o primeiro. O segundo, esse que eu dei o exemplo, a parte, então, embarga de declaração. Aí interrompe. Interrompe. Ele não vai imediatamente interpor o agravo instrumento. Interrompe. O presidente diz, não, mas não é omisso, não sei o quê, eu já prestei a jurisdição, não estou obrigado a responder questionário, blá, blá, blá. O que ele faz? Ele interpõe agravo de instrumento. Ele admitiu um, omitiu o outro, houve embargo, né? Houve embargo, e denegou o terceiro. Ele interpõe agravo de instrumento, e no primeiro tema, quanto à omissão, ele vai arguir nulidade da decisão de prelibação que não examinou o tema embargado.
O que é que vai fazer aqui o ministro do TST? De fato, houve negativa de prestação jurisdicional, devolvo o processo para o presidente do TRT emitir, julgar os embargos de declaração quanto ao ponto omitido. Volta para lá. Eu não vou julgar nada aqui. Não vou julgar, porque aí virá um ARR da parte, com o preâmbulo, uma arguição de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, porque ele interpôs embargo de declaração quanto a um ponto omisso e o presidente do Tribunal Regional não examinou, negou a prestação jurisdicional. Está aqui, 93º da Constituição, 489, parágrafo 1º do CPC. E o ministro do TSE, o que vai fazer? Vai aplicar o parágrafo 4º da Instrução Normativa 40. Por decisão irrecorrível, vai mandar voltar. Complete a prestação jurisdicional. É como se, mutatis mutandis, fosse uma negativa de prestação jurisdicional no recurso de revista, que nós acolhemos, pronunciamos a nulidade e mandamos voltar. E aí fica vinculado. Diga, ministra. Aí, se Vossa Excelência achar que pode julgar, se tem elementos para julgar, aí é da conveniência, da oportunidade, da convicção, Vossa Excelência. O colega que vai decidir. Nós estamos dando apenas um procedimento para... Se Vossa Excelência acha que tem condições de julgar, aí pode superar, mas desde que haja elemento. Porque aí, veja bem, aí nós vamos, de certo modo, revisitar a súmula 285. E nós vamos contribuir para que os tribunais regionais continuem a não examinar todos os tópicos da revista. Por isso que eu acho que nós não devemos, na prática, deixar passar em branco, porque, senão... Não, sim, ministra, porque nós não vamos dizer aqui na resolução obrigatoriamente, porque é uma instrução normativa, apenas instrui. O magistrado é livre para decidir segundo o seu convencimento. Agora, eu não sei como, se não tem o juízo de admissibilidade, como é que nós vamos examinar esse tema que não foi examinado? Vamos fazer per saltum de novo? Vamos lá examinar o recurso de revista? E se houver necessidade, por exemplo, de uniformizar? Não sei. Eu estou trazendo ideias para nós debatermos. Eu acho que o tribunal, inclusive, tem que criar uma instrução para dar a metodologia desse procedimento. Aqui eu estou expondo ideias apenas. Não estou fechando questão, nem poderia. Estou dando as minhas ideias aqui, à luz daquilo que nós discutimos na comissão. Bom, pois não. Sim. 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 Por analogia, eu acredito que é o mesmo. Quando ele interpuser o agravo regimental ou agravo interno, ele vai utilizar a mesma sistemática. Porque nós pensamos aqui, ministro Márcio, apenas na questão da prelibação do juízo de admissibilidade regional. Mas nós temos que voltar as vistas na mesma metodologia, a mesma sistemática, para o despacho ou a decisão que denega seguimento ao recurso de embargos. Eu acho que não podemos dar um tratamento diferenciado para o TRT e o TST não adotar a mesma sistemática. Sim, claro, eu sei, mas é porque aqui nós visamos a uniformização, e lá. Sim. Aí vai agravar para a SDI1, e ela vai embargar de declaração, evidentemente, é para quem... Eu acho que vai embargar para a presidência da turma, claro, que denegou. Se a presidência da turma disser, como faz o presidente do Tribunal Regional, ou como possa fazer, que não tem nada a esclarecer, aí, no agravo regimental, a parte vai arguir a nulidade do despacho, e a SDI, ou o relator na SDI, manda voltar para o presidente da turma cumprir. Como se já não tivéssemos serviço, né? Não. Ministro Márcio, esse foi o grande problema de nós admitirmos que a parte pudesse interpor 2 recursos
inclusive violando, em tese, o princípio da unirrecorribilidade. Mas nós devemos imaginar que, no processo de trabalho, nós temos cumulação de pedido. Nós temos pedidos que são autônomos. Araquém de Assis chamava de cumulação de ações, não é? Nós temos cumulação objetiva. Então, quem nos dera que tivéssemos, igual o STJ, um pedido principal e um subsidiário. Aqui nós temos diversos. Ministro, quer perguntar, ministro? Não, é só para dizer que a resposta de Vossa Excelência me deixou aqui de alma lavada. Oi? Estou de alma lavada com a resposta. Sobre essa dos embargos. Ah, é? Tá bom. Porque eu passei a sustentar que os presidentes de turma precisam, no despacho de admissibilidade, examinar todos os temas, sob pena de responder embargo de declaração. Sim, sim. Estou muito feliz disso. com a resposta. Vossa Excelência me falou sobre isso. É que, normalmente, no recurso de embargos para a SDI, que quem não trabalha com recurso de embargo pode pensar que nós estamos falando de embargo de declaração. Recurso de embargo e de divergência, depois que uma turma do TST decide, porque tem servidores aqui que não trabalham com recurso de embargo. Né? Eu estou procurando loucamente alguém para trabalhar na SDI para mim. Tá? Se alguém quiser se habilitar. Não estou cooptando ninguém, ministra Dora. E servidor. Quando há uma divergência entre turmas do TST, quem uniformiza interna corporis é SDI 1. E aí cabe recurso de embargos para SDI 1, por divergência. A turma segunda, num tema X, disse A, a turma terceira, no mesmo tema X, disse B. Então, quem uniformiza é SDI. Quem é que recebe o recurso de embargos? Presidente da turma. E o despacho, entre aspas, admitindo ou denegando. O ministro Brito lembra que, se nós tivermos 2 temas, o juízo de admissibilidade dos embargos será sobre os 2 temas. Se omitir um, a parte tem o direito de embargar para pedir manifestação sobre o segundo tema, porque ela quer ter segurança ou não de saber se a SDI vai examinar o segundo tema em embargos. Não é? Só cria um problema, talvez. Se eu denegar segmento no segundo tema, vai começar a agravo regimental em recurso de embargo. Não é, ministro Brito? Então, pode ter esse problema, né? Mas que é a mesma sistemática, é a mesma sistemática. Então, vamos lá àquele exemplo. A parte, 3 temas, admitiu o primeiro, omitiu o segundo, denegou o terceiro. Embargou, continuou a omissão, argui a nulidade. Eu quero insistir bem nisso. Argui a nulidade, por negativa de prestação adicional no agravo de instrumento, né, e recorre no agravo de instrumento do tema denegado, para evitar preclusão, lógico. Não tem a menor dúvida. Né? Os ministros sabem, eu estou falando para os servidores. Né? Não há a menor dúvida. Tem aqui, chega o relator examina, de fato, omitiu a negativa, eu anulo a decisão, é nula, e devolvo para o presidente do TRT complementar a prestação adicional. É a mesma coisa, mutatis mutandis, da presidência da turma. Mesma sistemática, mesma sistemática. Ele fica sobrestado por quê? Para evitar decisões conflitantes em um mesmo recurso, quando ele voltar de lá, e se ele completar a prestação adicional e denegar, cabe, ele complementa o agravo de instrumento, ou se ele admitir, vem o recurso de revista. ARR. Como? RR? Não, tudo fica sobrestado, ministra Causa, para evitar cisão de julgamento. Né? O processo é único, ele volta para lá, né? Porque os agravos de instrumento estão nos próprios autos. Né? Sim, eu já ia chegar lá. Essa pergunta me foi feita por uma assessora minha, que está aqui na plateia. Quando eu for julgar o ARR da mesma parte, porque pode ter a outra parte interpondo ARR também. Né? Aí como é que vai ficar? Agravo de instrumento em recurso de revista interposto pela reclamada
agravante e recorrente tal. Agravante e recorrente tal. Agravados e recorridos, os famosos, os mesmos. Né, ministro? Os mesmos. Eu acho horrível isso, os mesmos. É igual o avião, né? O mesmo quando pousado e tal. O elevador, quando o mesmo estiver no... É horrível isso. Tinha que mudar esse negócio. Então, respondendo à pergunta da ministra Dora, ARR, vamos imaginar que é uma parte só. Eu vou, então, colocar agravo de instrumento. Vamos imaginar que não tem anulidade. O acórdão, agravo de instrumento. É só trocar como se fosse da outra parte, né? A sistemática é a mesma. Então, agravo de instrumento. Tema, horas extras, ônus da prova. A presidente do tribunal denegou o segmento ao recurso de vista, a parte no agravo, não tem razão, por isso, nega o provimento ao agravo. 2, recurso de revista, no tema admitido. Julgo o recurso de revista. Ao dispositivo, a turma, por unanimidade, conheceu do agravo instrumento interposto quanto ao tema tal e, no mérito, negou-lhe provimento. Item 2. A turma, por unanimidade, quanto ao tema tal, conheceu do recurso de revista por divergência jurisprudencial e, no mérito, deu-lhe provimento. Ponto. Eu acho que não tem muita novidade. Quer dizer, nós vamos ter que nos adaptar. O ministro Márcio falou, é certo, nós lembramos, vamos criar mais um recurso, vai dar mais trabalho para a gente. Mas foi o código que trouxe essa inovação, né? Alguém me perguntou o problema do agravo. Quando for proferida uma decisão monocrática que denegar um agravo de instrumento e recurso de revista aqui no TST, e sobrevier um agravo do parágrafo 12, o agravo interno,